Espiritismo sem mistério. Olá, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Você que nos acompanha sabe que estamos abordando o tema sobre a lei de destruição. Já estamos falando sobre esse tema, já alguns programas, você poderá assisti-los. E hoje daremos continuidade, porque essa lei tem aí outros desdobramentos que são muito interessantes. Falamos sobre as guerras, e agora sobre os crimes. Então estaremos entrando nesse assunto dos homicídios, de a culpabilidade, até que ponto a culpabilidade pode ser atenuada ou não, enfim, tem uma série de coisas interessantes para a gente ver. Pegue seu caderno, seu livro, vamos em frente. Eu sou Solange Salão Godoy com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Voltamos ao estudo do Livro dos Espíritos na sequência que vai nos colocar agora na continuidade do tema do homicídio. Nós vimos no programa anterior que todos nós temos responsabilidades diante de atos criminosos, sejam aqueles atos que atingem uma coletividade como um todo, sejam os atos individuais. E que quando nós estamos estudando essa questão, como Kardec estava fazendo, surge aquela dúvida inicial se todos os homicídios têm a mesma consequência, são julgados pelo mesmo princípio, pelo mesmo critério, sobre eles se adota a mesma medida. E vimos já na resposta anterior que Deus é justo, que Ele leva sempre em conta a intenção mais do que o fato. Para algumas pessoas, pode parecer que o homicídio é igual em todas as suas diversas formas de concretização. Porém, pode acontecer diferente para a lei do universo, porque dentro do indivíduo pode estar a intenção de ajudar e não de matar. Será julgado pelos homens como um assassino, mas perante a lei do universo, sua intenção será levada em consideração. Esta é uma das formas mais belas de entendermos a justiça cósmica, que não iguala aquilo que é desigual e coloca o interesse interno verdadeiro, o subjacente, não aquilo que é aparente, que as pessoas veem, mas aquilo que estava no íntimo, como a causa principal. Enquanto que há pessoas que querem fazer coisas boas, mas no fundo, querem prejudicar, querem tirar proveito. Então, do mesmo modo que serve para atenuar um determinado crime, esse mesmo princípio serve para desnudar a intenção do agente em algo que parecia muito bom, muito bonito, muito generoso, mas que a finalidade não era esta, fazendo com que ele seja responsabilizado pela lei do universo de uma forma ainda mais intensa do que aquilo que se poderia pensar. Então, o critério da justiça do universo é muito diferente do critério da justiça humana e dos nossos valores, dos nossos conceitos em relação a isso. Agora, dentro desse clima, na lei de destruição, Kardec vai dar início a indagações ligadas a coisas que eu tenho certeza que você também já pensou, você também já questionou. Nós vamos passar logo o nosso primeiro slide, para apenas recordar, não vamos comentar sobre ele, porque é um simbolismo, né? São eventos que levam à destruição a muitos caminhos, a muitos lugares, e as pessoas sofrem com eles. Você vai ver aí na tela o primeiro slide, esse que você tem já se acostumado a ver, e que representa toda essa temática que gera sofrimentos e que, de verdade, não são temas novos no caminho da evolução humana. E há sempre, como nós comentamos logo no começo, né? Todo mundo sabe que o Vesúvio é um vulcão, desde quando ele explodiu lá nos inícios da era cristã, e apesar de todo mundo saber que é um vulcão que está sujeito a processos de explosão e de destruição, todo mundo construiu em volta dele, até hoje. Cidades, comunidades inteiras, comunidades volumosíssimas
estão ali, ao pé do vulcão. Então, né, que dizer? Falar o que a respeito do risco que cada um está escolhendo tomar, né? Correr por sua própria conta. Então agora, depois de vermos esse primeiro slide, nós vamos dar sequência nas perguntas do Livro dos Espíritos. Kardec fez essa segunda pergunta no slide 2, que eu tenho certeza que você também já deve ter se feito. Vai lá, Solange. Pergunta 748. Deus excusa o homicídio no caso de legítima defesa? Olha que pergunta interessante. A legítima defesa, ela é uma das características do instinto de conservação. Nós vimos, né, que lá atrás, o homem, segundo a primeira resposta que os espíritos nos deram no programa anterior, é dotado de duas naturezas, a natureza animal e a natureza espiritual. A legítima defesa, que é a primeira pergunta do programa de hoje, está voltada ao exercício de um instinto animal, que é o de se preservar. Ele se sente ameaçado, então ele ataca por causa da ameaça que ele está sentindo. Daí Kardec querer saber dos espíritos se Deus desculpa, se Deus desconsidera quando se pratica o homicídio com um estado de legítima defesa. Ele se sente ameaçado, então antes de ele ser atacado, ele ataca e mata. Essa é a pergunta. Vamos lembrar que na lei humana nós temos também esse instituto da legítima defesa. No Código Penal existem situações em que você não será apenado porque você agiu em legítima defesa. Se você comprovar que você estava sob essa ameaça, que você realmente precisou atuar dessa forma, você vai ser então, vai ter a sua pena atenuada, você poderá até não ter pena nenhuma, já que você agiu em legítima defesa. Num estado instintivo de preservação. Então, Kardec, diante desse estado natural, que é do instinto, a natureza animal, que todos nós também temos, ele quer saber se isso chega até a questão de Deus não considerar o homicídio como uma prática apenável ou punível como outros homicídios. Então, veja só, aí você vê a pergunta de novo e você vai logo na sequência ver a resposta dos espíritos. Vamos lá? Só a necessidade pode excusá-lo, pode desculpá-lo. Mas se puder preservar a vida sem atingir a do agressor, deve-se fazê-lo. Os espíritos deixam claro uma coisa. Não é o que uma pessoa pensa a respeito de uma ameaça. Não é o que a sociedade considerará uma ameaça justificável para tirar a vida de outro. É a intenção que foi motivada por uma necessidade real. Quando o indivíduo se sente pressionado, se sente ameaçado, se sente atacado internamente, e ele tem essa necessidade de se defender da maneira como ele consegue, nestes casos, pela ação do instinto da natureza animal sobre ele, a lei do universo desconsiderará o ato praticado, porque ele não queria isto. Porém, vejam só, como tudo é muito claro na lei do universo. Põe de novo o slide na tela, por favor. Porém, veja só, se ele tem um estado de necessidade que pode desculpá-lo por tirar a vida de alguém, ele, se puder preservar a vida, a dele, sem atingir a do agressor, ele deve fazer isso. Então, se ele está em um momento de lucidez, em que ele pode, ao invés de atacar, ele pode se esconder, ele pode fugir, ele pode ter uma conduta que não mate o agressor, isso ele deve fazer. Vai ser levado em conta. Então, é o estado de necessidade interno que vai regrar essa questão. Porém, havendo essa necessidade e ele ainda está podendo meditar a respeito sobre matar ou não matar, é preferível que ele pense em não matar.
Isso aconteceu uma vez na minha vida, numa situação de limite, quando eu estava chegando na minha casa, eu guiava o meu automóvel e eu percebi um carro que vinha me seguindo. Já era meio tarde da noite e eu percebi que ele estava fazendo as curvas que eu fazia. E então eu encostei o meu carro no meio-fio para permitir que ele passasse. Quando ele passou por mim, ele embicou na frente do meu carro. E isso foi uma fração de segundo. Ele embicou o indivíduo que estava no passageiro da frente. Era um carro importado, um Bentley, sei lá, um carro americano, parecia. Ele abriu a porta e saiu com uma escopeta, ele ia me assaltar. E nesse momento eu pensei, eu tenho duas opções: eu jogo meu carro, era uma caminhonete, eu prenso esse cara no carro e fujo, ou eu engato ré e saio cantando pneu. Então eu tinha a opção de, em ser morto, eu poder me defender atacando primeiro. Mas de repente, dentro dessa fração de segundo, eu escutei dentro da minha cabeça assim: dá marcha ré e acelera. Assim, né? Eu já não tive dúvida. A hora que o cara desceu, eu engatei ré e saí cantando pneu de marcha ré. E como o carro dele estava embicado, não tinha como ele sair para me perseguir, o carinha voltou para dentro do banco do passageiro e o motorista virou o carro e foi em frente, foi assaltar mais um outro inocente. Então você percebe que quando você pode evitar a agressão, isso é uma opção lúcida. E, de verdade, quando você está bem intencionado, certamente bons espíritos estarão te ajudando a você evitar o caminho mais áspero. Então, é responsabilidade da pessoa, mesmo quando ela se sinta pressionada, mesmo quando ela esteja num estado de necessidade, que ela medite o que ela pode fazer para evitar tirar a vida daquele que o está ameaçando. Porque isso também será levado em consideração. E nós vamos ver esse tema um pouquinho mais para frente. E é interessante isso, porque até agora, todas as respostas dos espíritos, que eles falam muito sobre a responsabilidade de você tirar a vida, seja de um grupo grande de pessoas, daqueles comandantes que levam exércitos à guerra, seja em casos, embate corpo a corpo, caso de necessidade, legítima defesa. A gente vê que os espíritos sempre comentam e falam que é importante preservar a vida. Antes de mais nada, sempre evitar que você ceife uma vida. Você tem que fazer o possível. Agora você vai ter uma dúvida que eu tenho certeza que você já está pensando. E quando está na guerra? Né? Você está ali para matar ou para morrer. Então, como funciona essa lei do universo? Como é a pergunta que a Solange vai pôr na tela para a gente ver? Que Kardec faz aos espíritos, a questão 749. O homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? Olha só. O homem tem culpa quando ele vai à guerra, nesse embate, lá naquele nervosismo, aquela tensão, e ele mata o seu inimigo. Ele é culpável por essas mortes que ele causou durante a guerra? É interessante. Veja só uma coisa, essa pergunta de Kardec, ela é acoplada à pergunta anterior, né? E a resposta também vai ser bastante interessante. Você está numa comunidade, a sua comunidade não é você que dirige. Ela tem regras. As regras são válidas para todos. E uma das coisas que se considera é que, uma vez que a sua comunidade esteja ameaçada e ela resolva se defender, você é um dos elementos de defesa da sua comunidade. Você não assinou nada, você não concordou ou discordou. Então existe a guerra, uma nação ataca a outra ou recebe ameaça. E aí, o seu Estado, a sua nação, precisa de pessoas que possam defendê-la. Você então é enviado para a guerra, e lá na guerra ou você morre ou você mata, porque essa é a lei antiga, né? Que até hoje é moderna, que até hoje vale. Você mata ou você morre. Então Kardec quer saber, quando você mata, você estando nesse estado é culpado ou não? Entenderam o sentido? E agora você vai entender ainda mais quando ler a resposta dos espíritos, como a Solange vai ler para nós. Então, vejamos.
Não, ele não é culpado quando ele for constrangido pela força. Ou seja, ele foi obrigado a entrar na guerra, ele foi obrigado a estar lá. Então, não, e quando ele é constrangido pela força. Mas ele é culpável pelas crueldades que comete e será levado em seu favor a sua humanidade. Novamente, nós temos os critérios elevados do mundo espiritual. Ele não será culpável por matar na guerra se ele foi obrigado pela força daqueles que o governam a alistar-se, a ir até a linha de combate. Agora, se ele quer ir na linha de combate porque ele tem vontade de atirar nas pessoas, se ele se alista porque ele quer ir lá matar, ele quer acabar com aquele inimigo, ele não está constrangido pela força. Muitas pessoas, inclusive agora, nós temos na guerra da Ucrânia, nós temos várias pessoas de diversas nacionalidades, inclusive brasileiras, que se alistaram para ir lutar lá. Expor a sua vida e matar o seu inimigo, ou aqueles que eles consideram como tal. E estão perdendo a vida, muitas vezes, nesse mesmo embate, e estão matando. Você não pode dizer que ele foi constrangido pela força. Ele quis ir. Nós temos um espírito que, não estando devidamente elevado, dentro dos critérios espirituais superiores, eventualmente sonha em lutar, em ficar disputando aqueles paintball, né? Aquelas lutas de arma que atira aquelas bolinhas de tinta e você vai caçar. O instinto de caça, de predador, que muitas vezes domina alguns indivíduos, faz com que esses indivíduos queiram viver emocionalmente essas experiências de guerra. Então, nesse caso, não será escusado. Ele será culpável pela morte que causou. Não é pelo fato em si de estar na guerra. Ele é um candidato a ser assassino. Ele mesmo quis isso. Então, o que justifica na lei do universo a desculpa por ele ter matado alguém numa batalha é o fato dele ter sido obrigado a ir pelo seu governo, pelos seus dirigentes, tem que se alistar por obrigatoriedade, por um constrangimento contra a sua vontade. Esse é o primeiro ponto. Agora, vamos supor que ele foi constrangido, que ele foi obrigado e que ele está lá na linha de batalha. E aí ele tem a opção de matar ou de ferir. Ou ele tem a opção de evitar o confronto direto para não destruir uma vida. Ou ele pode encontrar um inimigo já ferido, que lhe pede alguma coisa, uma ajuda, que lhe pede água, e ele vai lá e mata. Estas são as outras questões da resposta que você vai ver de novo aí na tela. Você verá na tela a continuidade da resposta. O homem, ele não é culpável se ele for constrangido a ir à guerra pela força. Porém, ele é culpável pelas crueldades que comete. E ele será levado em conta se ele for humano nesses momentos. Qualquer gesto de humanidade em relação a outros seres humanos será levado em favor dele. Mas ele é culpável pela crueldade. Matar é uma coisa, porém, prender e ir matando aos poucos, ir torturando, isso já não é mais instinto de conservação. Isto é crueldade, isso é desejo, isso é prazer, isso é gozo de ver outro sofrendo. E por isso ele é responsável. Veja, Solange, como é profundo o que os espíritos explicam a Kardec. É isso que você falou da guerra da Ucrânia, que tem gente se alistando para ir lutar lá, e acontece o contrário também. Tem cidadãos ucranianos que não querem ir para a guerra, e eles estão com falta de soldados no fronte. E então o que eles estão fazendo? Eles estão sequestrando homens na rua, para uma milícia, agarra o homem, botam dentro do carro e para colocar ele no fronte, mesmo que ele não queira. Então, tem vários vídeos na internet comentando sobre esse assunto. Um dos vídeos, que eu não sei se até que ponto é verídico, mas pega um homem, o homem está passeando com um carrinho de bebê. Ele está passeando na calçada e, de repente, essa milícia chega do governo, do estado, do exército, cata o homem, joga o homem para dentro do carro e larga o carrinho de bebê sozinho no meio da
da rua e leva o homem embora. Então, uma coisa realmente... Esse homem que não quer ir para a guerra, ele vai ser jogado na guerra. E isso encaixa nessas questões aí todas, da intenção, do que ele vai fazer lá, de como é que ele vai agir. Agora, uma pessoa pode se alistar, por ser obrigado a se alistar, dependendo da ordem que sua nação lhe dê, e ele pode se alistar e desejar ser padioleiro, se alistar num corpo de enfermaria, de suprimentos, né? Evitando que ele possa ir à linha de frente. Isso também é um exercício da vontade de você não pode impedir de ir à guerra, mas eventualmente você pode prestar serviços que não sejam aqueles imediatos de atacar o seu semelhante. Agora, a crueldade não tem nada a ver com isso. A crueldade e a gente vai percebendo que à medida que os conflitos vão se tornando mais cruentos, mais difíceis, aqueles que estão ainda metidos nisso entram num estado tal de frieza que às vezes eles desfrutam do prazer de atacar um outro ser humano como o seu oponente que deve ser destruído, mas não só morto, deve sofrer. Então, é uma ação muito, muito difícil. E, obviamente, também nesses estados, quando alguém está utilizando da crueldade porque está contaminado pelo ódio, está contaminado por ter visto seu amigo de trincheira sendo executado friamente e aquilo inflamou os seus ânimos, esse estado emocional adulterado também é levado em consideração como uma atenuante no plano espiritual. Agora, o indivíduo que é frio e quer fazer por maldade, esse não tem atenuante, né? Esse está... Não são todos os que perdem o controle, o autodomínio durante um conflito dessa natureza. Não são todos. Alguns perdem porque se deixam arrastar pelo ódio, querem se vingar. Outros não. Outros aprendem a manter-se, e não é fácil, né? Não é fácil, a manter um pouco do discernimento de humanidade para que ele não seja um animal acuado, procurando atacar e matar e destroçar com maior crueldade. É isso que vai discernir os que vão agir com crueldade deliberada daqueles que vão agir com alguma humanidade em relação ao seu semelhante, que está na condição de oponente, certo? Com isso, nós vamos entendendo como a justiça de Deus é perfeita, que ela leva sempre em conta a intenção mais do que o fato, o desejo verdadeiro, o que a criatura estava sentindo naquele momento, não aquilo que aconteceu fisicamente, que foi presenciado. E isso é a justiça autêntica, a justiça do caso verdadeiro, do caso real, não das aparências. Agora, para a questão seguinte, a questão 750. Quem é mais culpável aos olhos de Deus? O parricida ou o infanticida? O que será que são essas duas questões, hein? Parricida. Vamos olhar a terminologia. Parricida. Vem da palavra pai. Então, aquele que mata o pai. Ou o infanticida. Aquele que mata... O infanticida, a palavra vem da infância. Então, Infante. Aquele que mata a criança. A criança. Então, Kardec está colocando duas situações extremas, né? Duas situações moralmente muito ruins. O filho que mata o pai ou o pai que mata o filho. O que é mais grave? O parricídio, que é a ação da prole contra os genitores, ou o contrário, a ação dos genitores contra a prole. Qual é dessas duas situações a mais grave? É o que pergunta Kardec. E a gente vai acompanhar o que os espíritos respondem. Ambos os são graves, né? Igualmente, porque todo crime é um crime. Não é porque o filho matou o pai que é mais grave do que o pai ter matado a criança. Não. Matar é crime. Então, para a lei do universo, não há distinção. Seja quando mata o pai, o filho mata o pai, seja quando o pai mata o filho.
os dois são um crime, não tem diferença. Naturalmente que essa crueldade também se estenderá a outras eventuais circunstâncias de homicídio, porque se é crime igualmente matar pai ou matar filho, matar o vizinho também é o mesmo crime, matar um parente também é o mesmo, matar um estranho também é o mesmo crime, não tem diferença, um crime é sempre um crime, ok? Isso Na mesmo. sequência... Na sequência nós temos a pergunta 751. Como se explica que, entre certos povos já avançados do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrados pela legislação? O fato de matar criança seja uma prática comum em certos povos já avançados, nós vamos encontrar em algumas circunstâncias a oferenda de um ser infantil por sua ingenuidade, por sua pureza, aos deuses. Essa maneira de você cooptar na concepção desses povos, às vezes já bastante avançados do ponto de vista civilizatório, se comparados aos anteriores, né? Eles acham que às vezes a oferta de um ser inocente, puro, do seu sangue, possa conquistar os bons olhos daquele superior, daquela força suprema que eles acreditam. Então, em alguns lugares ou em algumas circunstâncias, estas práticas, que eu acredito são cada vez mais raras numa sociedade que vai avançando para um futuro menos agressivo, mas em algumas circunstâncias essas práticas podem estar inclusive nos hábitos destes povos. Do mesmo modo que havia, por exemplo, no Oriente, quando o dono do harém, aquele sultão, morria, era comum que se esperasse que as suas concubinas também se atirassem na pira funerária e morressem junto com o sultão, a quem elas serviram como instrumento de prazer, como demonstração de afeto. Nós temos no Egito as práticas de sepultamento de faraós, que também, para que ele fosse servido no além, sepultavam escravos presos nas pirâmides e lá ficariam confinados e obviamente morreriam, para que fossem escravos do faraó que ali fora sepultado depois na outra vida. Nós temos circunstâncias em várias sociedades do mundo que deixaram suas marcas na história, nas suas expressões escritas ou em pedra ou em papel, de reverências a divindades para diminuir os sofrimentos da seca, da falta de comida, ofertando corpos inocentes em holocausto, ou mesmo virgens, moças que eram sacrificadas e tinham o seu sangue, seu coração extraído e ofertado aos deuses que eles cultuavam. Então Kardec pergunta: como se entende, como se explica essa postura de fazer com que seja uma coisa tão cruel como a morte de uma criança, algo que faça um sentido estranho. Algo até comum entre povos já avançados, que é o que ele está colocando. Até certos povos já avançados do ponto de vista intelectual. Olha só, não é avançados tecnologicamente. Não. Eles já são capazes de ler, de escrever, de contar. Eles têm um intelecto já avançado, né? Mas, obviamente, o sentido moral não está tanto. Então, como se explica? Kardec está botando de novo o dedo na ferida aí, ó. Como se explica que em certos povos já avançados do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrados pela sua legislação? Vamos ver a resposta? O desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. É aquele
que tem vivido muito sem se melhorar. Ele o sabe. Olha essa resposta, né? Então ele está dizendo aqui logo de cara que o desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. Não é porque você é desenvolvido intelectualmente que você se torna uma pessoa boa. Não necessariamente. Nós vimos que o desenvolvimento intelectual, ele não acompanha o desenvolvimento moral. Geralmente ele vem primeiro. É isso que nós vimos e que o Evangelho diz pra gente. O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos diz pra gente. Então, inclusive você pegou aí, André? Peguei. Então, Veja o André só, vai trazer pra gente na essa lei, informação. logo a seguir, depois da lei de destruição, nós vamos ter a lei de progresso. Não, vamos ter a lei de sociedade e depois a lei de progresso. Na lei de progresso, na questão 780, Kardec pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Ou seja, primeiro vem o intelectual e depois do intelectual já vem o progresso moral? Os espíritos respondem: o progresso moral é sua consequência. Todavia, não o segue sempre imediatamente. Kardec faz então uma segunda pergunta dentro da questão 780. Como é que o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Como? Como que acontece isso? E a resposta dos espíritos é esta, olha: fazendo compreender o bem e o mal, o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Aí então, Kardec, que não come enrolado, ele pergunta: como é então que acontece que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Se eles são os mais intelectualmente capazes, como que a gente observa que eles sejam também os mais pervertidos, os mais perversos? Olha a resposta que os espíritos dão. O progresso completo é o objetivo. Mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo servir-se de sua inteligência para fazer o mal. Eles podem usar a inteligência para praticar o mal. Aí ele termina a resposta, que o desenvolvimento moral e intelectual são duas forças que só se equilibram com o tempo. Isso é importante que nós nos recordemos. Então, quando Kardec aqui, na lei de destruição, pergunta como é que certos povos desenvolvidos intelectualmente consideram o infanticídio uma prática normal na sua legislação, os espíritos estão explicando exatamente o que a questão 780 que eu acabei de ler também vai explicar na lei de progresso. Pode pôr novamente o slide, por favor. O desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. É aquele que tem vivido muito sem se melhorar. Ele o sabe. A inteligência não significa bondade, nem moralidade. E às vezes significa até uma porta para a maldade. Ele que tem vivido muito sabe que não melhorou. Ele sabe da sua inteligência. Não quis melhorar. Aí então, na sequência, a questão 752 do Livro dos Espíritos, Kardec continua nesse mesmo tema da crueldade. Pode-se atribuir o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? A essa postura de querer destruir, querer conquistar, querer tomar, será que o sentimento cruel pode estar vinculado a essa vontade de destruir para tomar posse? A esse instinto? Vamos ver a resposta dos espíritos. É um instinto de destruição no que tem de pior, porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não o é jamais. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Olha só, às vezes o instinto de destruição pode ser necessário. Às vezes a destruição, aliás, não o instinto, a destruição pode ser necessária.
Porém, a crueldade não é necessária, nunca. Ela representa o resultado de uma natureza má do indivíduo que a está praticando. Veja só como os espíritos continuam batendo na mesma tecla. A destruição pode precisar acontecer, mas a crueldade, não. Nós vimos na enchente do Rio Grande do Sul do ano passado, nessa mesma época, pessoas que perderam tudo, perderam sua vida, perderam seus bens e que não podiam deixar suas casas porque durante a noite indivíduos usando barcos entravam nas casas para roubar, não para salvar. Então eles se organizaram em uma milícia para ficar tomando conta do patrimônio, daquilo que eles construíram contra os malfeitores. Ou seja, eles vão destruir o que já está destruído para arrancar do morto alguma coisa. Essa natureza é má. E quem age desse modo, com essa crueldade, que não se condói da dor do seu semelhante que está lá com parentes afogados, essa pessoa está longe da civilização, não é mesmo? Está aproveitando a situação para ganhar bens sobre a desgraça alheia. Então, o instinto de destruição, se é essa a explicação que os espíritos dão a Kardec, é uma das coisas que pode existir, mas essa crueldade, ela é o instinto de destruição no que ele tem de pior. O ser humano, o pior, vai procurar fazer, vai procurar locupletar-se, vai procurar arrancar a mão para pegar os anéis de uma pessoa viva. Vai morrer mesmo. E o que a resposta diz aqui, que se a destruição é necessária, e ela é necessária, porque tanto que existe uma lei de destruição, a crueldade não é necessária, jamais, os espíritos estão dizendo. Então ela é sempre o resultado de uma natureza má, é sempre o resultado de um interior, um íntimo maligno, que a pessoa se permite, ser dessa forma. Ninguém é fadado a ser mal, cruel, ninguém nasce desse jeito. Você se deixa, se transforma nisso, deixa que isso aconteça. Você demonstrará, você que eu digo, essa pessoa demonstrará o seu padrão evolutivo. Quando ela é cruel, é uma expansão da sua primitividade, do seu estado animalesco, da predominância do seu instinto, da sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. Quanto mais animais nós somos do ponto de vista da nossa natureza, de nossas ideias, mais seremos indiferentes aos outros. Seremos orgulhosos, seremos egoístas, seremos aqueles que só queremos para nós e a dor alheia não nos incomoda. Esse é o estágio do ser cuja natureza animal predomina. Em contrapartida, quanto mais espiritualizado é o indivíduo ou são os grupos onde eles vivem, menos ele será devotado a produzir sofrimento por vontade própria. Ele tentará fazer aquilo que nós vimos também nessa mesma ocasião no Rio Grande do Sul, pessoas que deixaram seu comércio, deixaram suas empresas, pegaram tudo que tinham e foram para o sul salvar vidas, usando seus barcos, usando seus jet skis, jogando a sua vida em situações de risco, com epidemias, etc., e que foram lá resgatar com as suas condições mínimas aqueles irmãos que estavam ali. Então você vê esse caráter moral humano prevalecendo sobre o comportamento primitivo das pessoas. Então isso é condição evolutiva. Você que eventualmente está sentindo essa vontade de fazer o bem e você se entrega a este bem sem interesse, você está dando vazão a esse seu estado espiritual mais elevado. Enquanto que aquela pessoa que parece boazinha, parece uma pessoa tão santificada, que quando vê a oportunidade vai lá e toma subrepticiamente, clandestinamente, para encher o seu bolso, ela só tem a aparência do bem. Ela, no fundo, é um espírito no qual a natureza animal predomina. Ok? É isso mesmo. E temos ainda a pergunta 753. Vamos dar uma olhada nela. Aqui, ó.
Como se explica que a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Crueldade. Os povos primitivos, eles não têm nenhuma ligação com a humanidade, com o perdão, com compaixão, não. Como se explica, então, que a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Vamos ver a resposta. Entre os povos primitivos, como os chamam, a matéria domina sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades que as da vida do corpo, não visam senão a sua conservação pessoal, e é isso que os torna geralmente cruéis. Aliás, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o império de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que os povos mais avançados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Nós vemos então Interessante isso. que essas duas realidades são patentes. Os primitivos dominam, a matéria domina sobre o espírito, eles não têm evolução ainda em valores morais, em sentimentos de nobreza. Eles se abandonam aos instintos animais, ter que comer, ter que comprar, tem que tomar, tem que ser dominante, é a força, seja a força física, seja a força da arma, seja a força das suas influências, são manifestações primitivas de alguém ou de um grupo onde a natureza animal prevalece. E como eles só pensam nessa necessidade de sobrevivência, de perpetuação da espécie, eles utilizam os meios para conseguir isso sem nenhum tipo de critério, e mesmo que isso seja cruel para os outros, eles adotam. E isso acontece na sequência, na resposta seguinte, na continuação, né? Os povos de desenvolvimento imperfeito, eles também são guiados por espíritos igualmente imperfeitos. Não são espíritos superiores que vão guiar todos os povos. Estarão sendo guiados por espíritos que são melhores, porém são imperfeitos também. Que têm que conviver mais ou menos com aquele tipo de mentalidade. Até que o sino do tempo venha a formar uma nova consciência, a fazer com que espíritos sejam modificados ao longo de milênios, com influências boas, para que esta influência positiva venha enfraquecer a influência da natureza animal, a espiritualização. E nós vamos encontrar isso basicamente na presença de Jesus no mundo. Jesus vem acelerar o caráter da espiritualidade dos seres que estavam na Terra naquela época e tudo o que veio depois. Então, o esforço do Cristo é exatamente este, de infundir luz aonde as criaturas estão perdidas na treva. Muito bonito isso. Se nós pararmos para pensar assim, o que ocorre num âmbito menor, ou seja, quando você se deixa levar pela maldade, pela crueldade, você vai ter companhia espiritual no mesmo padrão vibratório. Isso se dá numa só pessoa, como se dá num agrupamento, um grupo maior que tem os mesmos ideais de maldade, crueldade, morte, crimes, etc. Eles também vão ter espíritos que se afinizam a esse grupo, a esse agrupamento. E assim fica todo esse montante de espíritos que se tornam mais trevosos, que um alimenta o outro, de uma certa forma, com o passar do tempo, com o sofrimento, com reencarnes de sofrimento, vão aprendendo vão, através do sofrimento, a se modificar. Ou então recebem esse impulso de um espírito mais elevado, no caso de Jesus, como o André comentou, um espírito elevado, que vem trazer essa mensagem, que vem tocar essas criaturas. Então, é um processo longo. A espiritualidade tem muita paciência com a gente. E nós teremos sempre em nós essa possibilidade. Não somos perfeitos, estamos longe disso, ainda somos uma mescla de treva e luz, e que dependendo de quem você mais alimentar, você poderá aumentar a sua iluminação e diminuir a sua escuridão. Então, combater o orgulho, combater o egoísmo, combater vícios, isso tudo faz parte da sua escolha, para que também boas companhias te ajudem nessa luta, ok? Isso daqui é um roteiro de vida para a gente.
daquilo que a gente deve fazer, de como a gente deve proceder, porque aqui estão as causas, as consequências, aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher, e o livro dos Espíritos nos dá todos esses ensinamentos, por isso que ele é tão importante. É isso aí. É isso aí, gente. Agora, nosso abraço. Esperamos você na continuidade desse tema, porque ainda não terminou o capítulo que fala sobre a lei de destruição no nosso próximo programa, ok? É isso mesmo, um grande abraço. E até lá. Até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau. Beijão. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.